gravação. Então, vamos lá. Eu vou criar um novo projeto Java, uma aplicação Java. Agora eu preciso ver onde é que eu estou aqui, né? Então, eu estou na pasta B? Não, eu vou voltar. Eu vou voltar para a pasta A, que é a pasta onde eu sempre salvo de vocês. O nome do projeto vai ser Placas com Herança. Placa com Herança. Eu não sei se ele está... Ó, já existe um projeto com esse nome. Então, eu vou chamar de Placa com Herança 1. Versão 1. Versão 2. Vai. Aquela foi a versão 1, essa é a versão 2. Então, ele vai criar... dentro da pasta A, ele vai criar a pasta Placa com Herança versão 2. Importantíssimo, não podemos deixar esquecer, criar classe principal, finalizar. Então tá lá, ele já criou a classe, já criou o projeto, pacote de código fonte, que é aquela pasta src, já criou o package Placa com Herança versão 2, não pode ter espaço, tem que ser underline, e já criou o arquivo Placa com Herança versão 2.java, que é o que tem o public static void main. Vou apagar os comentários, se bem que poderia fazer isso depois. Esses comentários aqui, ó, principalmente esses daqui, ó, daqui tudo bem, daqui pode apagar. Esses daqui é interessante deixar, porque quando nós estamos fazendo programação, desenvolvimento em equipe, eu tenho aqui o autor, quem que fez. Então tá lá Wagner, Cauã, né, Guilherme, Jefferson. Isso é muito interessante, porque um vai ver o código do outro. Então vamos passar a deixar esse daqui, ó, o código, essa parte aqui, esse comentário a gente deixa. Vou criar um novo package para criar as nossas classes. Então, classes. Esse é o nome do pacote, então tudo caixa baixa. E aí eu vou criar aqui dentro a classe placa. Aí uppercase. Eu vou dar um salvar aqui. E aí eu vou fazer desse jeito para a gente, deixa eu ver se eu consigo trazer mais para cá, aqui, ó, para ganhar o máximo de espaço possível aqui no NetBeans. Tá, acho que assim vai dar. Então, lá na classe placa, eu já nem vou apagar mais esses comentários, mas esse daqui não tem problema. Eu estou com um vizinho aqui, muito gentil, mas está com uma música alta, muito fora de contexto. Eu já pedi para ele abaixar o som, não sei se vocês estão ouvindo, esse microfone está pegando. Bom, o que nós temos que fazer aqui? Indicar que essa classe placa é uma classe abstrata. Então, aqui na frente eu venho e coloco o termo abstract. Tem que pôr isso manualmente. Então, public class abstract class placa. Veja que ele já vai me pedir aqui, ó, vai oferecer para implementar as classes filhas, as subclasses. Nós já vamos usar esse recurso. Eu vou pensar nessa classe placa despreocupado do área. Então, eu vou fazer como nós estamos acostumados. Então, private, float área, private, float preço. Vou mandar criar os getters and setters. Já está criado. E aí, os dois métodos. Então, o método public void, o calcular área. O calcular área vai estar vazio, porque ele vai ser sobrescrito, ou seja, polimorfismo. E o public void calcular preço. E aí eu vou fazer o código do calcular preço. Então, desta classe, o preço vai ser dado por desta classe a área vezes um valor qualquer. Vou colocar aquele mesmo valor que eu pus antes, 20. Já salvei.
A classe está pronta. Aqui, ó, vai dar problema. Daqui a pouquinho vai dar problema. Aí a gente vai ter que voltar para corrigir, tá? Muito bom. Ó, deixa eu ver. Implementar classe abstrata. Vou clicar. Implementar uma classe abstrata. Ele pergunta, qual que é o nome da classe? Eu vou pôr retangular. Retangular. E ele vai ficar no pacote classes, no package de classes. E aí, ó, veja só, já criou retangular.java, já criou e o código já tem o public class retangular extends placa. Facilitou e muito o trabalho da gente. Ah, mas eu posso criar manualmente? Pode. Você pode vir aqui, por exemplo, criar uma nova classe. Eu já vou criar, por exemplo, a circular. Eu vou dar um finalizar. E aí ele não traz aqui, ó. Vou ter que fazer na mão. Extends e dizer qual que é, placa. Tá? Então existe essa opção lá na classe, na superclasse. E observe que ele já colocou aqui o ícone da classe placa, vamos dizer assim, preto e branco, sem cores, e o das outras ele já colocou colorido. Tá? E aqui, ó, mais um detalhe. Ele já colocou o ícone da classe principal, que tem o método principal, colocou um símbolozinho aqui do play, porque aqui tem o método principal. Muito bom. Então vamos lá. Ó. Lá na classe retangular, o que nós podemos? Podemos apagar esse comentário aqui. O que nós podemos fazer? Devemos fazer. Principal vai ter o private float largura. O private float altura. Aqui, ó, largura e altura. Vamos inserir os gets e sets das duas. Já está lá. Inserir os gets e sets. E aí o que eu tenho que fazer? Fazer o calcular área. Tem que ter exatamente o mesmo nome lá de cima. Não posso colocar outro nome. Então, calcular public void calcular área, abre e fecha, e aqui dentro eu vou colocar como que eu vou calcular a área. Olha, se eu estivesse calculando utilizando um desses dois atributos, eu usaria o diz, mas eu estou usando o atributo área, que está lá na superclasse. Então, super.área recebe desta classe a largura vezes desta classe a altura. Então tá lá. Vamos ver o que ele está indicando aqui, ó. Tornar um pacote privado. Deixa eu ver o que ele fez. Tudo bem, não nem precisava ter feito isso. E aqui, ó, ele vai pedir, ó, adicionar a anotação overhead. Clicou, adicionar a anotação overhead. Ele coloca aqui dizendo que aqui eu estou sobrescrevendo um método que foi declarado lá na superclasse. Perceba que aqui ó, ele coloca é substituído e tem aqui uma bolinha cinza e lá na retangular substitui o método da classe placa e bolinha verde, aqui esse alvozinho verde, indicando visualmente tudo o que está acontecendo com o nosso projeto. Vamos lá na circular. Já coloquei como extend placa. O que circular tem? Ela vai ter Deixa eu só ver um negocinho que ele deveria ter acusado, mas não acusou, mas não tem importância. Circular vai ter um private raio, melhor dizendo, private float raio. Só tem o método não, o atributo raio. Então vou encapsular. Então tá lá, tá encapsulado já, get raio, set raio. O que a gente tem que fazer agora? O método calcular área. Então, public void calcular área, abre e fecha. Eu vou calcular a área, então eu vou armazenar na classe super o atributo área, ele vai receber do pacote match
o pi vezes. Sabe por que ele pede para converter? Lembra lá no comecinho que eu falei, ele pede para converter para float? Porque do pacote match, o pi é um double. E existem dois tipos primitivos para números com casas decimais. Tem o double e o float. Como a área foi definido como float, ele vai pedir para converter. É por isso que ele está pedindo para converter. Então, deixa eu só continuar aqui. Match.pi vezes raio ao quadrado. Diz.raio vezes diz.raio. Ponto e vírgula. O que ele está me pedindo aqui? Olha lá, converter em float. Converter. Então, ele circundou com parênteses e colocou aqui na frente o float. E, por fim, adicionar o overhead. Tá pronto. Lá da classe placa agora, vamos ver se eu consigo aqui, ó. Public Abstract. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu não vou conseguir. Eu queria que ele gerasse a outra classe. Mas tudo bem, vamos gerar manualmente aqui, ó. Então, uma nova classe, ela vai se chamar triangular. Ela vai ficar dentro do package de classes. Ela vai ser extends placa, que ela é uma subclasse da superclasse placa. Triangular vai ter base e altura, então float private, float base, private float altura, get sets, tá aqui, e aí instanciar o calcular, instanciar não, implementar o calcular área. Então, public void calcular área. A superclasse, o atributo média, recebe base vezes altura dividido por 2. Então, desta classe a base, vezes desta classe a altura, tudo isso dividido por 2. Deixa eu ver o que ele está pedindo aqui. Criar o campo média. Opa! Ah, não é média, desculpe, é área. Estou com média na cabeça desde quando nós fizemos aquilo lá. E aí, o que ele pede? O overhead. Tá lá. Prontinho, nenhum erro, tudo certo. Estamos prontos para começar a criação da interface. Então, vai ter lá um novo pacote chamado interfaces, onde nós vamos criar o nosso formulário. E aí, a segunda parte da aula, que é um front-end. Tá bom? Vamos voltar aqui. E aí, perguntas? Nada, tá tudo super tranquilo? Então tá bom, vocês podem startar. Vou encerrar aqui a gravação dessa parte da aula.